aqui, fazendo os preparativos. Para o início do nosso culto. Beth já vai iniciar. A paz do Senhor, amados, vamos entrar? Nós vamos iniciar orando ao nosso Pai e agradecendo toda a honra e toda a glória, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Aceita, Deus, a nossa adoração. Senhor Deus, toma o teu lugar para este local em nossas vidas. Pai, muito obrigada, Deus, por esse espaço, porque o Senhor nos deu para estarmos em comunhão, para exaltarmos o teu santo nome. Abençoa, Deus, os irmãos que estão a caminho, Pai, os irmãos de Santa Cruz. Abençoa, Senhor, aqueles que ficaram de vir, não têm empecilho. Em nome de Jesus, o empecilho possa cair por terra e eles possam conseguir chegar aqui, Deus. E que nós possamos, em comunhão, estar te adorando. Todos os Só quero te
quando a gente dá um passo a mais no degrau, sobe um pouquinho mais no degrau, a gente fica tranquilo porque tem alguém lá atrás que nos ajuda ou tem alguém em cima que está nos puxando. A gente não fica preocupado se vai cair à frente ou atrás, porque tem alguém sempre conosco. E é assim que pensamos em missões. Os louvores me fazem enaltecer aquele que trouxe você até aqui. Não foi o pastor Cico que convidou, não foi a história da agência, que há pouco tempo, há uns 5 anos atrás ainda era projeto. Eu fiz questão de botar o banner ali quando ainda era projeto, inclusive muitos anos, mas já a agência agora é projeto novo. É porque a gente nunca deixa de ser, nunca deixa de aprender, está sempre aprendendo. E daqui a pouco a gente vai se tornar um grande ministério missionário, que vai influenciar vidas dentro das igrejas a fazer a obra missionária. Já existem essas pessoas lá, que são vocês, que estão dentro das igrejas, influenciando vidas a fazer a obra missionária. Mas às vezes é necessário um empurrãozinho da parte do Senhor, que levanta alguns líderes em missões para poder incentivar e aprimorar a obra missionária na vida dos irmãos. Todos, eu já preguei sobre isso em várias vezes, todos são missionários, porque todos têm que cumprir o íntimo, mas alguns são chamados para uma missão específica. E esses, nós devemos respeitar e devemos ajudar, porque muitas vezes não conseguimos ir até o lugar onde eles estão, mas primeiramente podemos orar. Fiz uma oração na terça-feira. Tem alguém de Santa Cruz aqui que eu vi? Na terça-feira, a qual nós oramos por Mali, e nós, parece que, ao fechar os olhos, fomos até o país. Fomos até o país e sentimos a necessidade de alguém que estava na sua cama, chorando e falando: eu estou sozinho aqui, Senhor, tu me trouxe para cá. Ou seja, um missionário. O que estou fazendo aqui nesse país com tanta dificuldade? E aí a nossa oração foi: Senhor, não deixe ele perceber que está sozinho. Fala que nós estamos aqui orando por ele agora. Então, através daquela oração, muitos choraram, até quem estava online começou a chorar também. Sentiu a presença do Espírito Santo que falou ali e falou lá no quem estava online. E com certeza foi esse missionário que eu não sei quem é, talvez nunca venha conhecer, mas que naquela noite ele com certeza, quando acordou: Senhor, agora eu estou renovado, vou continuar a obra aqui nesse lugar. E dá para fazer missões assim, mas sabemos que podemos fazer um pouco mais. Nós aprendemos também na escola de missões que podemos nos preparar para também ir até certos lugares com um certo conhecimento de cultura, de capacidade. Aprendemos na escola para ir até alguns lugares. Começamos dentro do nosso Brasil mesmo. O nosso Brasil, culturalmente falando, acho que é o cara, está balançando, né? Nosso Brasil, culturalmente, aqui dentro do Rio de Janeiro mesmo, se a gente andar um pouquinho dentro de algumas cidades, nós vamos achar culturas diferentes da nossa. Aqui não precisa andar muito. Tu pega o carro aí, 2 horas de carro, tu já vai achar algumas pessoas com cultura indígena, com cultura afro, várias culturas. E às vezes nós que estamos aqui louvando ao Senhor, glorificando o seu nome dentro da igreja, não sabemos como chegar até esse povo, não sabemos como chegar até ele tão perto. Então, para isso existe a escola de missões, para que a gente possa chegar até esses com um pouco de sabedoria, com um pouco de conhecimento. Mas ainda existem alguns outros degraus. Chegar um pouco mais distante, em outros países, porque a Bíblia diz que a gente deve preparar e fazer a obra do íntimo, Jerusalém, Galiléia, Samaria e até os confins da terra, com a mesma força, com o mesmo empenho. Então, se eu me dedico somente à obra do Senhor, aqui onde eu estou, isso é fácil para nós. Estou na minha igreja, tenho facilidade. E eu estou falando para líderes aqui, Deus te abençoe grandemente por esse pai. Estou falando para líderes, é uma honra poder falar para líderes, pessoas que estão liderando a igreja. Porque para mim, esses são os que têm tentado ensinar a igreja a fazer a obra missionária também.
mas tem grande dificuldade, porque a igreja acostumou com um tipo de culto. Culto, muitas vezes, as suas necessidades. Você já vai à igreja pedindo a Deus, Senhor, eu vou lá porque eu estou com uma dor aqui, eu tenho que pedir pelo meu filho, eu tenho que fazer isso. Você não sai de casa com uma necessidade. Eu vou porque eu preciso falar com Deus, orar a Deus, sentir sua presença. Quando nós líderes ensinamos isso para a nossa igreja, eles vão diferente. Vamos parar de pedir grandes coisas, né, Roberto? Não, eu tenho que... Aqui não tá bom não esse som não, eu quero um som melhor. O som tá excelente, eu quero melhor. Ó, não, essa guitarra tá boa, eu quero uma de última geração. As igrejas estão preocupadas em cada vez melhorar seu equipamento. E eu senti um pouco disso enquanto estava preparando esse lugar para receber vocês. Cada detalhe, a gente ficou preocupado em dar uma pintura ali, uma coisinha aqui, um retoque ali. Não deu para fazer tudo não. Porque nós aprendemos que aqui, sendo uma base missionária, quem tem que fazer é os missionários. Não é o pastor não. Eu vou ficar sentadinho, sabe? O que foi? Aí ele já falou hoje de uma rampa. É mesmo? Não sei mexer com madeira não. Já vai ser ele que vai fazer, vai dar o jeito dele. E por aí vai. Aonde nós sentimos que a gente precisa ensinar dentro das nossas igrejas que o tempo está acabando, o Senhor Jesus está voltando e as almas estão morrendo e perecendo, porque estamos nos preparando para sermos grandes pregadores para crentes, para ter grandes palavras eloquentes, para poder atingir um número maior de pessoas que entendam da Bíblia. Mas quem está se preparando para falar para quem não entende da Bíblia? Qual é o pregador que está se preparando como Jesus para tentar falar uma parábola de cimento com água e misturando 3 traços de pedra, né? Qualquer areia, né? Com uma de... Olha, assim também tem que ser nossa vida, tem que ser um tripé, aqui tem que ser 3, senão vai ficar fraco. Se botar 4, o negócio fica ruim. Se botar demais, fica ruim. Se botar de menos, fica duro demais. Quando nós vamos chegar nesse ponto de falarmos como Jesus, se preparar como Jesus para ser grandes missionários nessa terra? Então é para isso que existe a agência, é para isso que existe a escola, é para isso que existe esse lugar hoje para vocês, para todas as igrejas que estão representadas aqui, para trazer seus missionários para treinar, para trazer uma visão diferente. Ó, você quer falar de missões? Primeiro vou mandar num lugar que eu quero ver você, como você vai sair lá. Porque aqui a primeira tarefa vai ser tirar a lagartinha ali do maracujá. Tá dando lagartinha? Tem que tirar. E não tem que ficar com nojo, não é com medo de tirar a lagartinha, não. Vai com palitinho, se tiver medo, vai com palitinho, vai lá, porque depois junta tudo no lugar, porque tem gostinho de maracujá que a gente vai provar. Porque tem lugar que não tem nem o que comer, o pessoal come folha de maracujá. Aquelas folhas nem iam dar, eles iam ser a lagartinha lá. E nós estamos bem, se alimentando, vivendo bem, e ainda reclamamos do que estamos cultuando nas nossas igrejas. Vamos crescer, né, irmãos? Eu estou falando para mim, não estou apontando dedo para ninguém, não. Eu estou falando para mim. Eu quero crescer. E com esse degrau que Deus está nos dando nesse ano, a gente quer tentar mostrar para os irmãos o que é fazer missões de verdade, levando vocês até o campo de missões. Claro, não despreparados, não pelo menos sabendo o que vai falar, sabendo o que vai enfrentar, sim, isso é importante. Porque também chegar e jogar a pessoa lá no fogo é complicado. Mas eles podem experimentar. Tem trabalhos missionários com base em missões. Tem aqui o Olian e o William que fazem trabalho há muito tempo, com base missionária há anos. Mas por a gente estar sempre indo lá e fazendo a mesma coisa sempre, o William e o Olian, é o que Deus está falando para vocês. Parece que o pessoal já... de novo, a mesma coisa, de novo. Só que não é para gente que está fazendo, é para quem está indo lá. O trabalho é para aquele novo que está recebendo uma informação. Então às vezes a gente repete. Ed sempre falava para mim assim: vai cantar esse louvor de novo? Sim, porque quem está escutando é outra pessoa. Glória a Deus. E às vezes eu cantava 10 vezes, né, em 10 dias o mesmo louvor. Por que você está cantando de novo esse louvor? Porque é outra pessoa que está ali. Ele tem que ser tocado pelo louvor. A gente quer ir para a igreja para estudar coisa nova para a gente. Enquanto às vezes tem alguém do lado precisando ouvir aquilo que está sendo falado e a gente não dá valor.
Então, missões é isso. Começa dentro de casa. Começa dentro das nossas igrejas. Quer fazer missão? Começa fazendo dentro da sua igreja. Começa ali levantando um grupo que ama missões para orar por países. Mas não ora de qualquer jeito, não. Aqui a gente não costuma botar. Primeira vez. Amém, queridos? Quem me conhece muitos anos? Primeira vez que eu boto o quê? Um monte de... O quê? Porque eu sei que cada bandeira carrega uma dificuldade, uma potestade. Eu não gosto de botar um monte de bandeira em culto de missões, por quê? Ninguém nem liga. Só acha bonito. Hoje eu vou mencionar, daqui a pouco ela botar a bandeira que ela defende aqui. Para falar um pouco sobre o amor que ela tem sobre aquela terra. É mais ou menos assim, você tem que pegar um país na sua igreja, pega um país e ora um ano por aquele país. Procura saber a necessidade daquele país, vê se tem missionário lá, envia recursos para lá, para aquele missionário. Trabalha, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Trabalha em prol de... Querido, o Espírito Santo manda falar desse jeito, eu vou falar desse jeito e vocês interpretam. Leva a sério a obra de missões. Não só faz o culto por fazer culto de missões, não. Já chegou a hora e passou da gente parar de fazer culto de missões sem propósito. De verdade. Quer orar por um país, quer falar de missões? Fala só de um. Luta só por um. Ora só por um. Ora só por um missionário. Ah, pastor, tem gente aqui de igreja grande, aqui de denominação grande, que é muito organizado, por sinal, e respeito muito o irmão Romulo está ali. É muito organizado o trabalho missionário deles, porque eles mandam um relatório, manda lá para dentro da sua igreja, todas as igrejas, onde tem um missionário de cada país, cada lugar, e você sabe onde está lá e pode orar por ele. O problema é, ele vai pensar agora, ele vai responder para ele: será que alguém pega um daqueles missionários e ficou orando o ano inteiro por ele? Não, peraí, tem um missionário que está sofrendo aqui, eu vou orar por ele. Vou ligar para ele, vou mandar um zap para ele e perguntar: o que você comeu hoje, meu irmão? Ih, irmão, hoje foi difícil. Não, peraí que eu vou mandar um pix agora para ele. Você não pode ficar sem comer. Você precisa estar com força para você fazer a obra aí. Eu não tenho muito não, mas eu vou dividir o meu prato de comida. Eu ia comprar uma quentinha agora, custa 20. Eu vou te mandar 10 e fico com 10. Estou dividindo contigo o meu prato de comida. Se você fizer isso, você está fazendo a obra de missões. Mas enquanto você estiver comendo descansadamente na sua casa e falando que faz a obra de missões, sendo missionário, sendo estudante de missões, e comendo normalmente, se alimentando tranquilamente, tem alguma coisa errada comigo e com você. Bom, para que não fique nas nossas palavras, vamos abrir a Bíblia. João, trazer para cá para não ficar picotando. Desculpa. Terceira carta de João. Terceira carta de João. 31 anos de crente, de cristão. Batizado acho que 30, porque eu me converti, fiquei um tempo na igreja antes. E eu já li esse texto, mas nunca ouvi alguém pregando sobre esse texto. E eu não vou pregar também não, vou fazer só uma meditação. Se você se sentir inspirado um dia, se é pregador, se sentir inspirado, medite nesse texto e você vai entender o porquê. O bom exemplo de Gaio. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha tradução. Vai do versículo 2 até o versículo 8. Diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você, que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem
você fará bem encaminhando-os em sua jornada e de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram. Foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Porquanto devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Texto maravilhosíssimo da palavra de Deus, que eu nunca ouvi um homem de Deus pregar, nem uma mulher. Diz tudo que eu quero ser a partir de agora, tudo que eu quero representar para outros irmãos, encaminhando pessoas para as igrejas, cada um com a sua característica, mas antes cuidando e informando que lá eles vão ter pedras para tropeçar, pessoas que estão ali somente para atrapalhar, pessoas que estão ali para dificultar, e eles vão saber que quando eles chegarem, eles vêm para dar bom testemunho e se unir a quem está liderando naquele lugar, porque ele tem bom testemunho daquela pessoa também a respeito de mim. Ou seja, falando em palavras mais simples, eu quero encaminhar pessoas para a igreja e falar: olha, vai para aquela igreja, porque tem um irmão ali que ele tem vivido o evangelho. Ah, mas eu soube que ele não... Esquece. Mas eu soube que... Ah, mas eu soube que naquela igreja... Eu estou falando que lá existe um irmão. Existe uma irmã que lidera, inclusive, o grupo, que lidera um culto lá. Eles são especiais, porque eles dão testemunho da verdade. E não existe coisa, foi o que diz aqui o nosso irmão João, não existe coisa melhor de saber que tem uma igreja onde está sendo acolhido pessoas que não conhecem a palavra e que estão às vezes afastados de Deus, já conheceram, já andaram, estão afastados e precisam de um caminho, precisam ser cuidados, não precisam ser julgados, não precisam de, como eu posso dizer para os irmãos, aqui tem normas, aqui o santo, se estiver de saia, ele não precisa saber disso agora. A sua igreja, de repente, usa saia para dirigir, mas ele só usa calça comprida. Ele vai ter que ser recebido daquele jeito, até ele entender e que o Espírito Santo fale com ele. Você é uma pessoa que dá um testemunho tão bom, eu quero investir igual a você. É isso que diz isso, esse texto. Diz que as pessoas vão olhar para você como missionário e vão querer fazer obra de missões também. Diz também que nem sempre vão estar na mesma igreja que vocês estão. Aqui, por exemplo, se você olhar para o lado, vai ter gente de tudo quanto é igreja, de um monte de igreja. Mas tem a mesma visão. Amém. Que o reino, que o Senhor tem que ser exaltado. Então caminhe na obra missionária dessa forma, a ponto de um dia, eu, que não sou nada, sou o menor dos servos do Senhor em relação a missões, mas que Deus me deu uma grande tarefa de encaminhar pessoas a fazer a obra missionária, mostrar os buracos, os lugares que eu já errei, os lugares que eu já caí, os erros que eu já cometi, porque eu cometo erros também, talvez até cometa erros enquanto estiver liderando a escola com vocês, mas que estou aprendendo a cada dia também com vocês, porque é impossível, queridos, é impossível que vocês não tenham algo a agregar para o Senhor. Não importa o tamanho ou a quantidade de talentos, importa que você não enterre ele. Se você só tem um talento, não enterre ele. Mas eu tenho dificuldade, professor. Não enterre, vou te ensinar pelo menos a aplicar no banco para render. Para quando o seu mestre voltar, o seu Senhor voltar, ele não te ache em falta. Segundo a palavra, ele quer te colocar sobre o muito, porque se ele te dá pouco, ele quer te colocar sobre o muito. Aleluia. Mas mais difícil é a tarefa daqueles que têm muito. A minha tarefa, a sua tarefa que é líder, que está à frente de pessoas, que uma palavra sua pode matar uma pessoa. Uma palavra contra uma outra pessoa que você talvez não se dê muito bem dentro da igreja do Senhor.
pode matar uma pessoa. Porque como pode vir de mim, fluir de mim algo bom, que louvando a Deus, e depois falar contra alguém? Como pode fluir duas coisas de alguém que serve ao Senhor? Eu fico chateado às vezes, pastor. Então às vezes solto assim. Vamos nos policiar. Eu quero dar testemunho como esse homem aqui deu, de outro homem, e falar que o mais importante é ouvir que você esteja bem de saúde, de emoção e de espírito. Se você estiver bem, eu vou falar que maravilha saber que você está bem. Amém, queridos? Que Deus possa estar abençoando e falando mais no coração de vocês. Nós vamos estar fazendo uma oração pela vida dos missionários, a qual nós alcançamos e onde temos bases, ou pelo menos alguns irmãos que estão já da nossa agência. O primeiro país é o Peru. Vamos colocar nossa... Eu não vou falar os nomes, eu vou orar e os irmãos vão estar aí comprando a briga comigo. Escolhe um, não fica orar por todo mundo, vai ser difícil. Escolhe um, eu não falar, você é esse mesmo, não o meu. Vou orar pelo Peru, vou orar. Peru, depois nós fomos ao Uruguai, recentemente ao Paraguai e a Argentina. Mas nós temos missionários em Moçambique, em Portugal, agora na França, ilhas francesas. Não falo França porque não é continente, na ilhas francesas, nas ilhas. Já tem alguns missionários nas ilhas. E em breve teremos em outros países, se Deus quiser. Pessoas que passaram junto conosco, estudando conosco, nos ajudaram aqui. Para mim, eu nunca vou esquecer deles. Eu quero um dia falar: como estão as coisas aí? Está tudo bem? Olha, tem aí uma pessoa que eu quero dar testemunho, que vai ganhar aí Guiné-Bissau todinha para Jesus. Dar testemunho dessa pessoa, assim como está escrito nesse texto. Amém, Cristo? É para isso que estamos aqui. Vamos orar. São vários países, né, irmão? Vocês pegaram? Quer que eu repita? Peru, Uruguai, Paraguai, Argentina, Moçambique, Portugal e França. Senhor, nessa noite, com esse pontapé inicial nessa base, espero que seja a primeira de muitas bases, porque em cada país desses, os líderes que estão lá dizem que lá é uma base da agência, mas eu ainda não pude ajudar do jeito que eu gostaria. Nós somos mentores, talvez intelectuais ou espirituais que sejam, mas nunca fisicamente podemos ajudar muito. Queremos ajudar em todos os conceitos que pregamos. Queremos ser verdadeiros no que falamos. Quando falamos que vamos abraçar missões, queremos abraçar de verdade. Então nos ajuda, Senhor, a tocar toda aquela cidade ali onde estivemos em Puntal, através daquelas igrejas que podemos estar ali. Também no Uruguai, através daquela igreja, Senhor. Também ali no Paraguai, através daquela base missionária da João. Também na Argentina, naquela igreja que fomos. Senhor, que o Senhor possa estar ali operando milagres, Senhor. Isso não é te pedir muito, Senhor. Ali naquele continente africano, existe um país chamado Moçambique, que o Senhor conhece. E o Senhor quer, Senhor. O Senhor quer para ti aquele país. Porque não é à toa que começou a palavra, nós começamos a falar com um irmão. E hoje nós temos 320 alunos ali, Senhor. São 320 potenciais irmãos que podem estar falando do seu amor naquele lugar. Muitas igrejas, Senhor, já estão se expandindo para outro país, Senhor, África do Sul. Senhor, toma, Senhor, através daquelas vidas, Senhor, aquele continente. Hoje temos aqui uma representante também, Senhor. Senhor, toma, Senhor, conta daquele continente, Senhor. Senhor, a Europa, Senhor, tão difícil é, mas um pedaço meu está lá, Senhor. Foi o que eu pude doar até agora, Senhor, um pedaço meu, que dói muito de lembrar, Senhor, porque eu tenho saudade, Senhor. Mas um pedaço meu está lá, Senhor, fazendo o que ensinei desde pequeno. Uma missionária que foi forjada desde criança, no campo de missões, para falar para crianças, para falar do amor de Cristo. E lá já tem se expandido também muitos alunos, Senhor. Toma aquele país, Portugal.
Senhor, no mais, Senhor, atinge a França que está com a irmã Ana Cláudia, mesmo que nas ilhas ela possa expandir para o continente. Aqueles irmãos senegaleses que estão ali junto com ela, que possam estar sendo ajudados. Senhor, abençoa, Senhor, cada obra dessa que falamos, Senhor. Nós amamos, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está à frente de tudo, e por isso estamos aqui. Te agradecemos por tudo, por todas as vitórias, e por tudo que o Senhor já conseguiu até aqui. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, agradecemos em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. A bandeira de Guiné-Bissau, ela está ao contrário, né? Porque ela tem que ser assim, deitada, o sol para cima, o verde para baixo e o vermelho que é a questão da guerra, que foi de 1973, que durou 11 anos, um massacre, a guerra civil, que matou muita gente na Guiné-Bissau. Então, eu quero louvar a Deus por esse privilégio de estar aqui conhecendo vocês. Antes de eu começar a falar, o pastor falou que eu poderia dar uma palavrinha. Pastor, o senhor me controla aí, tá? Porque lá na Guiné não tem horário, não, tá? Lá não tem hora para acabar, não. A gente começa o culto, a gente vai embora. Vai dançando, vai orando e vai glorificando ao Senhor. A gente começa a vigília lá com as crianças, olha, e é criança. Uma vez que a senhora vier aqui, a gente vai fazer território. Como fala? Guineense. Guineense aqui vai ser igual lá. Porque lá a gente começa a vigília às 7 horas da noite, a gente vai embora, às vezes dura até 12 horas, tá, irmãos? E a gente vai botar as joelhos no chão, vamos orar e vamos embora. Então, é assim que o nosso culto lá é só, como a gente fala, no bádia, no dança, no canta, no bádia, e no ora, no pede, no Deus, para que nós tenhamos um dia abençoado, nós tenhamos noite abençoada, no nome de Jesus. Amém? Então, antes de eu começar, eu vou cantar um louvor só para adorar o Senhor, mas só que na língua crioula, amém? Abó e Alfa e Ômega, na Doranha, Senhor, Abó e digno de louvor, Abó e Alfa e Ômega, na Doranha, Senhor, Abó e digno de louvor, nada tu glória, nada oranha, Senhor, Abó e digno de louvor, Abó Yahweh, Abó Yahweh, Abó Yahweh, Alfa, Ômega, Abó Yahweh, Abó Yahweh, Abó Yahweh, Alfa, Ômega. Amém? Nós temos que adorar o Senhor, seja na língua do Brasil, seja na língua americana, seja na língua francesa, seja na língua africana, seja qual for a língua, nós devemos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Amém? Então, eu fui para a Guiné-Bissau, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Guaratiba. Não sei se vocês conhecem, pastor Enéas, ali na estrada do Margaça, 869, tá? Eu sou assembleana. Pastor presidente, pastor Antônio Paulo Antunes, da bairro Amazonas. Então, eu sou daquela família ali, eu saí daqui para ir no chamado de Deus na minha vida, tá?
Eu fui para a Guiné-Bissau em obediência totalmente a Deus. Eu fui a primeira vez em 2018 e Deus falou comigo naquela viagem: você vai voltar. Vou eu fazer a sua vida. Nós eu vivo literalmente na Guiné-Bissau, eu saí daqui debaixo das bênçãos do meu pastor, mas eu vivo lá na Guiné literalmente os milagres de Deus. Quem acredita em milagres aqui? Vocês viram aquela igreja ali? Nós iniciamos o trabalho dia 15 de janeiro, naquela aldeia, tá? Eu fui para a Guiné-Bissau desde 2018, a primeira vez, voltei ao Brasil, retornei em 2021 e fiquei 4 anos lá e voltei agora um mês. Já estou com viagem marcada de volta. O meu esposo ficou lá. Então, eu tenho que voltar, né? Vai que não volte, eu vou mandar passagem para ele vir. Nossa Deus. Então, eu comecei esse trabalho no dia 15 de janeiro, eu e meu esposo. E lá nunca vi igreja, nunca tinha tido uma igreja lá, muito evangelho nessa aldeia a qual eu e meu esposo entramos. Então, nós entramos nessa aldeia. E começamos o trabalho, fomos pedir a permissão a eles para entrar na aldeia e iniciar o trabalho. Então, entramos naquele lugar para pedir permissão a eles para começar o trabalho. Eles nos permitiram iniciar o trabalho debaixo de uma árvore. E ao iniciarmos esse trabalho, com total dependência de Deus, sem nada para iniciarmos, as crianças sentavam no chão e nós começamos o evangelismo com as crianças, evangelização das crianças, e aquelas crianças começaram a ser evangelizadas. E janeiro, eu falei janeiro, né? Vocês prestam atenção à data do milagre de Deus. Janeiro, quando foi em fevereiro, um desses homens que eu citei para vocês aqui foi usado por Deus para nos doar um terreno. Glória a Deus. Para nos doar o terreno para iniciarmos o trabalho. E assim nós começamos. Aí foi em fevereiro, março, abril, maio, nós colocamos a primeira pedra fundamental. Quando foi em junho, milagre de Deus, porque é totalmente dependente de Deus, porque foram mantenedores, pessoas que doaram dinheiro para fazer. Quando foi dia 17 de junho, nós inauguramos a igreja, a qual eu e meu esposo hoje temos 100 crianças, quase 100 crianças, temos adultos. O ano passado, nós tivemos o primeiro batismo, que foram 12 pessoas batizadas. Glória a Deus! Vamos glorificar o Senhor! Vamos glorificar o Senhor! Porque esse milagre é só Deus que faz, irmãos. Então, se você está disposto a fazer a obra de Deus com verdade, com excelência, Deus vai te honrar. Porque Ele tem me honrado. Ele tem me honrado lá naquele lugar. Porque eu falo para vocês, não é fácil. Não é fácil, porque a batalha espiritual é muito grande. E muitas das vezes, como disse o pastor Silvio, nós somos esquecidos. Porque missionário não tem. Missionário não tem direito a ter fome. Missionário não tem direito a vestir. Muitas das vezes acontece isso, irmãos. Como eu vi, há uns dias desse aí atrás, uma pessoa, serva de Deus, dizer: missionário está no campo para sofrer, para comer calor. Vocês são missionários. Em nome do Senhor Jesus. Vocês orem pelos missionários que estão lá fora.
Tem muitos missionários que estão lá, eles não passam fome, porque Deus, Jesus, ele diz, nenhum justo e nem sua descendência mendigará o pão. Nunca me faltou nem pão para me comer, nem para mim, nem para meu esposo. Nunca faltou um biscoito para minhas crianças. Eu não tenho, mas aquele lá tem. Glória. Aquele lá tem, usa você aqui, ó. Usa você aqui, olha, gente. Vamos abençoar aquela missionária que está lá em Guiné-Bissau. Vamos abençoar aquela missionária que está lá em Moçambique. Eu já tive situações, irmãos. Vou ser bem rápido aqui, porque se deixar eu falo muito. Eu já tive. Lá o creme de cabelo é muito caro. Um creme de cabelo Escala aqui, todo mundo conhece? Escala? Lá na Guiné-Bissau tem, R$120. Não, aqui é R$8, eu já vi. Não, de R$8. De 1 quilo. Lá é R$120, tá, irmãos? Eu já fiquei 4 meses sem usar creme de cabelo. Eu só enrolava meu cabelo assim, olha, botava um lenço. Mas um dia, aquilo foi passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Um dia, uma amiga de muitos e muitos anos conseguiu o meu número e entrou em contato comigo. Ela não é evangélica, tá? Ela entrou em contato comigo e falou assim, minha amiga, quanto tempo? Como que você está? Eu falei, estou bem. Ela falou assim, eu quero te mandar algo para você. Para você. Não é para suas crianças, não. Né? É para você. O que você está precisando? Eu falei, olha, filha, o que eu estou precisando? Ela falou assim, Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te enviar o dinheiro, você vai comprar o que você precisa. Para você. Eu não quero que você compre outra coisa, só para você. Irmãos, eu falei, ô Jesus. Aí ela falou assim, olha, faz o seguinte, compre um creme de cabelo para você. Quanto custa um creme de cabelo? Eu falei, meu filho, o creme de cabelo aqui custa R$120. Tá bom, vou mandar 500, dá para você? Eu fui abastecida com creme de cabelo e shampoo. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Agora você observa que coisa, né? Por isso não precisa do pão. E, gente, é uma necessidade. Vocês precisam, não? Vocês não dão valor a isso, não? Aqui? Claro que dá. Eu necessito lá também. Eu tenho certeza que essa ligou muito. Um dia aconteceu isso. E olha, nem crente eu sou ela. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso também. Então, irmãos, nós temos vontade de comer as coisas. Olha, quando eu cheguei aqui, eu tive uma amiga, ela falou assim, olha, eu cheguei no dia 19, quando foi no dia 23, ela falou assim, olha, eu falei que quando você chegasse, eu ia te levar num lugar para você comer coisas que você não come há 4 anos. Ela me levou para aquela churrascaria Rio Sul ali no coisa. Meu Deus do céu. Gente, que coisa linda que é o nosso Deus. Irmãos, mas não é só essas necessidades que a gente precisa. Eu falo para vocês, a gente precisa de oração. Nós temos grandes batalhas espirituais aqui, como o pastor Silvio falou, existem líderes aqui. Nós precisamos sim de doações para fazer a construção da escola, nós precisamos de doação para comprar os biscoitos das nossas crianças, nós precisamos de tudo isso no campo missionário. Mas a nossa maior carência é das orações. Os joelhos, ali ó, missões com os joelhos, com as mãos e com os pés. Nós precisamos das orações. Eu já tive batalhas espirituais para a minha morte. Mas Deus me livrou. Sabe por quê, irmãos? Porque do outro lado tinha alguém que estava orando por mim.
joelho dobrado e pelo meu esposo. Porque muitas das vezes, nós somos afrontados nesses lugares. Existem missionários que foram expulsos de aldeias. Tacaram fogo na minha região, lá onde Guiné-Bissau. Escolhe um país. Escolhe. Ou se lembrar, fala assim, meu Deus, vou orar pela missionária Janete e pastor Mário, seu esposo, que está lá no Guiné-Bissau. Está lá na aldeia Ponta João Carlos. Aonde que eles são os únicos obreiros responsáveis da igreja. Por que meu esposo não está aqui? Porque nós não podemos sair os dois. Eu gostaria muito que meu esposo estivesse aqui. Mas ele está lá. Porque a igreja não pode fechar. Porque se eu fechar a igreja durante 3 meses, e aquelas vidas que nós já ganhamos para Jesus? E aquelas crianças que são filhas dos homens da... Então, irmãos, não podemos deixar de fazer o ID. O ID não é só vocês irem. O ID é você estar de joelho dobrado, orando por aquele missionário que naquele momento está numa guerra espiritual, dando a sua vida. Como eu tive amigo que morreu o ano passado lá no Quênia, morreu incendiado. Mas se você pegar um compromisso com Deus, o ID, vocês vão dobrar o seu joelho verdadeiramente e orar por esses missionários que estão no Quênia, que estão em Moçambique, que estão em Angola, que estão em Guiné-Bissau, que estão no Paquistão, aonde quer que eles estejam. Você não é capaz de sair do seu conforto, mas eles deram. Eu saí daqui, deixei a minha família, deixei a minha casa, deixei tudo para o ID, porque eu li a voz de Deus, ouvi a voz de Deus e li a ordem que Jesus mandou. E eu fui. Enquanto muitos estão aqui no seu conforto, ore por esse missionário. Se você não pode ir, você, com as mãos que contribuem, com os joelhos que oram, em nome de Jesus, missionários. Eu não estou falando para qualquer um, eu estou falando para missionários. Todos nós somos missionários. Título não vai salvar aquelas almas que estão perdidas. O que vai salvar aquelas almas é a sua obediência. É sua obediência e falar assim, eu ouvi a voz de Deus, eu li a ordem. Vá pregar o evangelho. Vá do outro lado da rua. Vá na sua casa. Vá no seu trabalho. Vá na sua escola. Não importa onde é. Seja um missionário. Não seja como Saul, desobediência. Não seja como Saul. Obedeça. Se Deus mandou você atravessar a rua e pregar o evangelho para aquele homem que está caído, sentado ali fora, obedeça. Vai lá. Não passa desapercebido. Não, eu vou falar com ele. Talvez naquele momento ali, a última oportunidade que ele tenha de você chegar para ele e falar assim, Jesus te ama. É nós construirmos a escola para as crianças. Esse é o nosso grande desafio lá na Guiné. Que as nossas crianças caminham 14 quilômetros para chegar à escola. Muitos deles não vão à escola. Pode soltar, pastor. Aí são as nossas crianças, onde nós iniciamos um trabalho debaixo de um
pé de árvore. E hoje, para a glória de Deus, nós já ganhamos um terreno, nós já temos um templo, uma igreja, onde nós trabalhamos com as crianças. Nós temos aproximadamente 100 crianças lá na aldeia. Uma pequena ação muda uma história de uma criança.